A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos e amados jovens, professores e todos que lidam com a educação na EBD. Seja bem-vindo a mais uma aula da EBD Online. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2, o problema dos falsos mestres. Tem como comentarista o nosso pastor Silas Queiroz. Sejam firmes, é a temática da lição dos nossos jovens, né? Um ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Muito bem, meus caros jovens professores, a lição de número 2 desse novo trimestre, do terceiro trimestre deste ano, ela vem tomar um tema geral falando sobre os ensinos de Paulo e falando sobre a sua grande característica de formar obreiro e trabalhar obreiro para fazer, executar o trabalho que Deus tenha designado. E Timóteo, com a sua pouca idade, mas já sendo chamado por Deus para o santo ministério, para o trabalho, para o desenvolvimento da Igreja do Senhor, foi convidado por Paulo para, a fim de que edificar a igreja nos ensinamentos da Sã Escritura. E a igreja de Éfeso, Paulo já tinha advertido isso 7 anos atrás, estava passando por ataques. A história mostra que a igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres, falsos ensinadores, que traz uma palavra que tende a deturpar o evangelho, tende a deixar dúvida e criar desvio doutrinário na igreja. Quando Paulo leva Timóteo para ficar em Éfeso, com o objetivo que Timóteo viesse a trazer o ensino genuíno da palavra de Deus. Porque nós vamos ver nessa lição que só existe uma forma de refutarmos os falsos mestres. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Então, a gente percebe que Paulo, ele vai designar Timóteo para esse trabalho, e aí Timóteo começa uma tarefa não muito fácil, porque apesar de jovem, mas ele tinha um comprometimento com a palavra. E o que refuta, o que combate é a palavra. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro contido de história. Não. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, infalível. É a palavra de Deus. Então, primeiro ponto que a gente entende aqui, o cuidado da doutrina. A doutrina é um conjunto de preceitos, de fundamentos que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social e econômico. Ou seja, no caso das religiões, cada um tem a sua doutrina, tem seus dogmas, ou um conjunto de crença. O cristianismo tem a sua doutrina fundamentada na palavra. Ora, todas as instituições religiosas têm a sua doutrina, seu conjunto de crença, em quem deve crer, em quem acredita, em quem defende. Nós temos por base a palavra de Deus. É ela que rege, é ela que norteia, é ela que direciona. Ela é a única regra e é infalível de fé e prática, né? E Paulo vai dizer isso para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17.
vai ter essa visão e vai mostrar para Timóteo a importância da palavra. A importância, por isso aquele texto que se torna até um texto áureo da carta a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo na doutrina, persiste em ler, exorta. Ou seja, Paulo sempre mostrou a Timóteo que só existe um meio de refutarmos, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é genuína e é fonte inesgotável de todas as verdades. Existem verdades que o mundo chama de relativista. Nós temos uma Bíblia, palavra de Deus, verdadeira, absoluta, é a poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus. Então, existe uma doutrina, existe um conjunto, né, que compõe todo esse sistema religioso, e Paulo estava direcionando Timóteo para que ele se aprofundasse, continuasse afinco na palavra de Deus. O Novo Testamento, ele traz dois termos para, esse termo é do grego, para a doutrina, né? Ele vai falar do sentido de ensino, ensinar conteúdo, e aí tem diversos textos, como Marcos 4:2, Romanos 16:17, e por aí vai. Texto que vai falar do ensino, o conteúdo da palavra de Deus. Uma boa doutrina, ou seja, uma sã doutrina, uma doutrina ortodoxa, uma doutrina que tem como o guia, tem como base as Sagradas Escrituras. Então, não se deve ser orientado por pensamento, seja ele filosófico, seja ele histórico, de alguém que não seja pela palavra. Não existe autoridade maior do que a palavra. A palavra está acima de qualquer outra autoridade humana, porque a palavra, ela é eficaz. A palavra, ela está sobre, ela está por cima, ela é poderosa e ela é infalível. Muito bem. Então, como a Escritura, ela é infalível, ela é completa, ela é inerrante, ela não tem como se mudar, não tem como fazer algo para tentar remendar a palavra. A palavra não precisa de remendo, porque ela é fiel, ela é integral, ela é poderosa. Então, o lugar da experiência espiritual, né? A gente, como pentecostais que somos, nós valorizamos sempre a experiência espiritual. Ela nos auxilia a compreensão do que está registrado nas Escrituras. À medida que experimentando, mesmo que vivemos personagens no texto sagrado, como Atos Apóstolos. Por exemplo, cremos profundamente, cremos, portanto, que podemos viver hoje que os crentes primitivos viveram há quase 2.000 anos. Por quê? Porque lendo Atos capítulo 2, verso 14 a 41, nós temos um entendimento, uma compreensão daqueles dias, daquele tempo, para a vivência desse tempo que estamos vivendo nele. Então, não existe uma interpretação da Bíblia segundo minha experiência. Não. As minhas experiências são sujeitas, estão de acordo, submissa à autoridade da palavra de Deus. Então, quando a gente vai para o ponto 3, aí tem um termo que diz assim, outra doutrina. Ou seja, nós sabemos que nesse texto aqui, o texto original fala de doutrina estranha, falsa, falsificada, diferente, não de acordo com o que Paulo tem ensinado. Então Paulo diz a Timóteo, não permita, não deixe, combata. Não vá na onda de muitas vezes querer agradar, como tem uma linguagem popular, gregos e troianos. Não. Combata, ensine a palavra. Não permita que venha deturpar, que venha mudar, que venha distorcer a palavra
de Deus. Então essa foi a recomendação paulina para aquele nobre pastor jovem Timóteo, como está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 3. E aí, esse primeiro ponto a gente já entende de uma forma introdutória qual era a missão de Paulo. Era preparar Timóteo, e agora Timóteo é incumbido, é agora comissionado, é agora enviado para ficar em Éfeso, para consertar, para direcionar, para ensinar a igreja e combater os falsos mestres com a palavra. Por essa razão, o segundo ponto, aí a gente já vê a missão de Timóteo, um delegado apostólico, alguém que vai guardar a fé, alguém que vai proteger, alguém que vai defender a poderosa, inerrante palavra de Deus. E aí Paulo deixa Timóteo em Éfeso para esse combate, e ele começa a direcionar Timóteo, e ele trata Timóteo como um filho na fé, como alguém que foi gerado no seu ministério para fazer com que o trabalho, o desenvolvimento, a palavra, o ensino da palavra tivesse uma continuação e a doutrina na igreja de Éfeso tivesse prioridade e a palavra de Deus continuasse sendo ensinada, e de uma forma que Paulo sempre vai tratar Timóteo como um filho, como alguém que ele tem um apreço, alguém que ele chama atenção, alguém que ele orienta, alguém que ele dá direcionamento. E aí, ainda no segundo ponto, o subponto, fala dos falsos mestres. Porque, vejamos, meus caros jovens, meus caros professores, Éfeso era uma principal cidade da Ásia Menor. Naqueles dias existia ali, era uma cidade portuária, então era uma cidade muito agitada. Era um lugar de grande, de um povoamento, de uma mistura de raça, línguas, cultura. Era um lugar onde também tinha um sistema cultural, religioso, filosófico, né? O paganismo em Éfeso. A cidade era conhecida, perceba, com a deusa Diana. Veja, o templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a filosofia, a cultura da Ásia Menor já estava impregnando ali e trazendo idolatria para aquela cidade. Perceba em que situação e contexto histórico, cultural, o nobre pastor Timóteo se encontra. Não, amados, não existe o combate da fé, como diz Judas, a batalha da fé, se não for pela palavra de Deus. E aí, Paulo assinalou, se preocupou, mas entendeu que Timóteo seria a pessoa, apesar da sua pouca idade, mas era alguém que tinha um compromisso com a palavra para combater os falsos mestres. Por essa razão, ele vai sempre falar para Timóteo e mostrar para Timóteo as realidades espirituais daquela igreja. E caminhando, heresias infiltradas na igreja. Existem aí 2 grupos. Primeiro, os lobos cruéis, né? O segundo, o surgimento de falsos mestres dentro dos próprios presbíteros locais. Ou seja, Timóteo, ele tinha que combater uma heresia que estava sendo infiltrada dentro da igreja pelos próprios anciões. Então, perceba que alguém com a sua pouca idade, por isso aquela citação de Paulo, não despreze a tua mocidade, não despreze, se envolva com a palavra de Deus, porque você tem um dom, você tem uma chamada, então desperta esse dom que há em ti e persiste em ler. Em Éfeso, esses falsos mestres estavam ensinando doutrina estranha, estava preocupado com fábulas, mitos, genealogia judaica e outros tipos de assunto. E Paulo direciona Timóteo para ensinar a palavra de Deus.
A palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que não se acultura, nem se toma forma por questões religiosas, nem se toma forma por filosofia que predomina naquele lugar. A palavra de Deus não vai se estar dentro de uma forma filosófica, cultural, seja lá que for. A palavra de Deus, ela está acima, ela sobrepõe, porque ela é poderosa. Timóteo é exortado a conservar a fé, a boa consciência, para que o fundamental-se dele era dedicar-se uma vida de piedade, de santificação, qual inclui também necessariamente o estudo devocional da palavra, além da vigilância e da oração, como Mateus capítulo 26, verso 41. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Isso sempre foi um grande desafio para todos os cristãos, principalmente agora, em tempo pós-moderno, de uma vida tão, que a gente vê com tanta perversidade, com tanta coisa, com o mundo caminhando, com o mundo sendo regido por uma cultura, por preceitos, por filosofia mundana, que vai de contra a palavra de Deus. Então é necessário, além de ter uma vida devocional com Deus, também ter uma experiência com a sua palavra. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o verso 5, ele vai também trazer esse contexto para Timóteo. Contudo, não podemos desvalecer, mas perseverar sempre. Glória a Deus. O problema dos falsos mestres foi o desprezo verdadeiro do propósito das Escrituras. Foi se desviar daquilo que as Escrituras estava propondo para eles. O problema dos falsos mestres foi deturpar as Escrituras, foi falsificar a palavra para trazer aquilo que estava lhe agradando. Mas, onde houver um falso mestre, tem um jovem cheio da palavra de Deus, tem um professor cheio da palavra de Deus, para com ousadia, com muita graça de Deus e com mansidão responder pela palavra de Deus. Deus conta com você, seja firme, seja corajoso e sempre de atalaia, com a palavra de Deus no coração, com a Bíblia de Deus, com a Bíblia na sua mão e a palavra de Deus no seu coração, você vai enfrentar todos e qualquer dificuldade que venha ter no meio deste caminho. Que Deus em Cristo os abençoe. Tenha uma boa aula. Seja firme no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81
98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.